Estamos irmãos com a paz do Senhor. Sou grata a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui para louvarmos o nome dEle e engrandecermos a Ele, porque Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu gostaria de ler aqui no livro de Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 1, o versículo 37, que diz assim: porque para Deus nada é impossível. Irmãos, o testemunho que eu vou contar aqui nessa noite é primeiramente o cumprimento de um voto que eu fiz ao Senhor quando eu estava grávida de 6 meses, numa cama de hospital de madrugada, quando os médicos não conseguiam controlar o meu batimento cardíaco nem o batimento cardíaco da minha filha. E a minha médica, muito desesperada, não sabia mais o que fazer. Eu fiz um voto ao Senhor e eu disse: Jesus, se o Senhor permitir que minha filha nasça, e ela nasça, Senhor, perfeita, eu estarei dando testemunho do que o Senhor fez na minha vida na Concege. E eu estou aqui nessa noite para cumprir o voto que eu fiz ao Senhor. O que eu vou contar nessa noite tem como testemunha fiel que me acompanhou desde o começo, a missionária Berenice. Os irmãos todos conhecem ela aqui nessa igreja. Se algum irmão duvidar do que eu vou contar, ela é testemunha de tudo que eu passei. Eu me casei no ano de 2005 e logo depois de eu casar, o Senhor me fez uma promessa, dizendo que eu iria gerar e que do meu ventre sairia um profeta. E eu guardei aquela mensagem no meu coração. E passaram-se os anos, passou o primeiro ano, no segundo ano, eu fui ao médico, não entendia por que eu não conseguia engravidar. Eu fui ao primeiro médico e o médico disse para mim: olha, você não pode ter filhos, é impossível você ter filho, desista dessa ideia. Eu não acreditei, fui no segundo médico, o médico me pediu todos os exames, e quando eu fiz os exames, que eu levei o resultado, ele disse para mim: desista de ser mãe, você nunca vai ser mãe, é impossível você ter um filho. E eu comecei a pensar: Senhor, mas o Senhor me fez uma promessa, e eu mudei de médico. No terceiro médico que eu fui, ele havia cuidado da minha irmã, que teve uma gravidez muito complicada, mais um milagre de Deus, e ele me pediu todos os exames, pediu exames mais específicos. E quando eu levei o resultado, ele falou para mim assim: eu tenho uma notícia para te dar. Eu falei: qual é, doutor? Ele falou assim: você não pode ser mãe. Eu falei assim: só isso? Ele falou assim: olha, o exame que eu lhe pedi diagnosticou exatamente o que você tem. Você tem os seus 2 ovários multipolicísticos, você tem uma infecção no útero e você tem as suas 2 trompas completamente entupidas. Você não pode gerar. Para você só existe uma solução: a adoção. Porque até a inseminação artificial para você, no seu caso, não dá jeito, não tem como, desista. Se você não quiser adotar, desista, porque você nunca vai ser mãe. Naquela hora eu olhei para o médico e falei: doutor, tem uma outra opção que o senhor não me disse. Aí ele falou: qual é? Eu falei assim: olha, se o meu Deus quiser, Ele pode me dar um filho, e Ele vai me dar um filho, porque Ele me prometeu. Ele olhou para mim e falou assim: você é crente? Eu falei: pela misericórdia do Senhor, eu sirvo ao Senhor. Ele falou assim: olha, eu não vou nem discutir, porque crente tem uma mania da gente dizer que não pode, e eles vão falar que pode e acontece. Então eu não vou nem discutir com sua fé. E eu saí do consultório daquele médico e entrou no meu coração uma certeza tão grande de que Deus iria fazer um milagre na minha vida. E o tempo foi passando, e eu passei a congregar com o
Na segunda-feira eu estava sentada ali do lado da irmã Fabiana. E ela começou a pregar, e eu falei, Jesus, é o último dia, cadê a minha bênção? Jesus, é o último dia, cadê a minha bênção? De repente a pastora Antonieta falou assim, Deus está curando alguém nessa noite que não pode ter filhos, que o médico disse que não ia poder ter filhos. Irmãos, entrou no meu coração como uma flecha, e eu disse, Jesus, essa bênção é minha, foi a mim que o Senhor curou, eu tenho certeza absoluta. Eu peguei para a irmã Fabiana e falei, Jesus me curou. Acabou o culto, eu desci lá embaixo, fui conversar com ela e falei para ela, Jesus me curou. Contei para ela o que o médico havia dito, e ela me fez duas perguntas. Ela disse, você crê que Deus me usa? Eu falei, eu creio. Ela, então você crê que Deus te cura? Eu falei, eu creio. Ela falou assim, eu vou orar por você. O que ela orou, o que ela pediu, o que ela falou, eu não sei. Eu sei que depois ela levantou e olhou para mim e falou assim, você crê que Deus me usa? Eu falei, eu creio. Ela, você crê que Deus cura? Eu falei, eu creio. Ela falou, então levante, vá para a loja e compre a primeira peça do enxoval do seu filho, porque ele está vindo aí. A irmã Helena estava junto comigo quando eu comprei o primeiro macacão da minha filha. Não fazia a mínima ideia de que eu estaria grávida, que se Jesus iria me curar. Se Jesus havia me curado, não tinha como eu comprovar, mas eu tinha uma fé. A minha fé testificava no meu coração de que o meu Deus havia me curado. Irmãos, no mês de agosto, no dia 16 de agosto, eu fui fazer a minha prova de habilitação. E o meu esposo estava insistindo comigo para que eu tomasse a vacina contra a rubéola. E eu, 6 horas da manhã, irmãos, como foi pregado aqui ontem, isso é para quem crê, não é para quem não crê. Quem crê, Deus fala e nós escutamos. Eu, 6 horas da manhã, na minha cozinha, eu pensei comigo e falei assim, já que eu vou chegar atrasada na firma,